venho novamente para falar sobre a aguda crise política que se vive no meu país, a Guiné-Bissau, já nos últimos 3 anos. E vou concentrar a minha abordagem em 5 grandes tópicos, nomeadamente a gênese da crise, a atuação do Presidente da República sobre ela, a postura dos partidos da oposição, o novo Primeiro-Ministro nomeado, as sanções da CEDEAO e o futuro do país nos próximos anos. De uma forma muito abreviada e sumária, vou procurar desenvolver cada um dos tópicos em apreço. A gênese da crise. A crise, como todos sabem, os que estão a acompanhar a situação na Guiné-Bissau, deriva-se do PAIGC, ou seja, da incapacidade do PAIGC poder traduzir em prática a confiança que o povo guinense depositou nele. Ou seja, nós vemos essa situação praticamente desde o período da nossa autodeterminação, da incapacidade do PAIGC conduzir ao bom porto o destino político do país. De modo que esta crise veio novamente patentear aquilo que nós já conhecemos, que já sabemos da visão, digamos, redutora e também de não corresponder aos ideais do progresso. De modo que a crise deriva-se única e exclusivamente do PAIGC. Mas, com o tempo, passou a ganhar outros contornos mais preocupantes e de outros atores também políticos no país, outros partidos, que fez com que nós chegamos a este ponto calamitoso em que nos encontramos agora. Como eu estava a dizer, a crise deriva-se do PAIGC. Mas era preciso resolver esta crise. Ou seja, para resolver esta crise, a magistratura do Presidente da República era muito importante e muito determinante para que tudo possa conduzir da melhor forma possível, salvaguardando assim os interesses nacionais. Mas não foi o que aconteceu. Como eu estava a dizer, a crise deriva-se no PAIGC, pelos 15 deputados decidirem, enfim, ir contra a orientação do partido no Parlamento, ou seja, abstiveram-se na votação do Orçamento do Estado e, em consequência disso, o governo, sustentado por engenheiro Domingos Simões Pereira, não ter condições e houve, enfim, a queda do governo. E perante essa situação, o partido tomou a posição que é expulsar estes deputados no seio do partido. Avaliando muito rapidamente essas decisões, nós podemos considerar o partido toma a decisão de sancionar estes 15 deputados, que é uma decisão legítima, que não fere não fere a Constituição e não fere as próprias regras pré-estabelecidas. É claro que essa expulsão é uma expulsão legítima. O que não poderia acontecer é deles serem, enfim, expulsos ou serem retirados o estatuto de deputado. Porque uma coisa é o partido, os estatutos do partido, outra coisa é o país. Os deputados têm a liberdade e têm a autonomia de votar até contra os próprios partidos. É claro que depois tem que, enfim, acertar contas, porque também são vinculados às normas estatutárias que não podem entrar em contradição com o partido. Aliás, porque se eles chegaram lá, os deputados, é graças ao partido. Mas isso é uma coisa. De modo que, muito sucintamente, não vou entrar agora aqui a estabelecer, a invocar as regras, as normas que nos regem, tanto a Constituição como os próprios estatutos da Assembleia, mas, de uma forma muito rápida, a decisão deles votarem, de absterem-se no programa do Orçamento do Estado, do PAIGC, é uma decisão legítima e que faz parte e que vigora e que não entra em nenhuma contradição com a Constituição, porque eles podem fazer isto, tanto votar a favor do partido como contra o partido, até abster-se. Isso não há problema. A decisão também do PAIGC sancioná-los por violarem os interesses do PAIGC também é legítima. Não belisca a Constituição e não belisca nenhuma regra. É legítima e normal. Agora, o que não pode acontecer, que daí já tenho as minhas reservas,
é que eles não podem ser tirados títulos de deputado da nação, porque isso já é uma realidade que ultrapassa todos os níveis o próprio partido. Aliás, essa situação aconteceu aqui em Portugal de forma similar, no governo de António Guterres, com um dos deputados do CDS-PP decidiu unilateralmente ir contra a orientação do partido, possibilitando assim a passagem do Orçamento do Estado, tendo outras contrapartidas. Mas este deputado foi expulso do partido, CDS-PP, mas continua a exercer o cargo do deputado. Ou seja, essa realidade que aconteceu no PSGC era assim que devia ser enquadrado. Os deputados, eles continuavam, os 15, como sendo deputados, mas eles não podiam continuar no PSGC, porque o PSGC decidiu e tinham que ser expulsos. Agora, o que não pode acontecer, como o PSGC queria também tirar os títulos de deputado, não podia acontecer. Da mesma forma, também eles não podem reclamar permanecer no partido. Porquê? Porque eles traíram, digamos assim, pela expressão, a orientação do partido. E há consequências. Eles vincularam obedecer o partido. Ora, se traíram a orientação do partido, tem que haver consequências. Pronto. Nesta situação, conseguem mais ou menos perceber como é que começou este problema, que é o cancro do problema. Porque surgiu aqui todo um imbróglio e de várias interpretações, cada um na sua maneira, mas isso até nem é determinante, porque temos os tribunais para decidirem essas questões todas. Mas perante essa situação, o que é que se espera? PSGC, sabendo que eles já não conseguem ter governo, porque os 15, juntando-se com o PRS, conseguiam ter a maioria para passar programa do governo, e assim fazia um governo que eles podiam participar, afastando assim o PSGC. Mas o PSGC também, por mecanismos legais, bloquearam a Assembleia da República. E este bloqueio, não vou agora estar a especificar ali, aquele bloqueio ali é um bloqueio, podíamos dizer, um bloqueio que não fere a Constituição e não fere a lei. Não fere. Agora, poderiam me perguntar se era o ideal, o melhor, o que se espera. Isso já é outra coisa. Pronto. Isso já é outra coisa. Não era o ideal. Mas, do ponto de vista legal, não belisca a Constituição. Está de acordo com a Constituição e de acordo com as próprias normas da Assembleia da República. Ora, o que é que se esperava perante essa situação? Havendo bloqueio, nós já sabemos que os partidos políticos tornam-se incapazes de poderem inverter a situação para poder deixar funcionar a Assembleia da República e deixar um governo seguir, passar o seu programa e levar os destinos do país ao bom porto. Ora, perante esse bloqueio, o que é que se espera? É daí que a atuação do Presidente é importante e é determinante, porque ele é o garante do funcionamento das instituições políticas e democráticas do país. Ora, o que nós assistimos é que o Presidente da República foi incapaz de conseguir reverter a situação. Como é que ele tinha que atuar? Em primeiro lugar, tinha que procurar a todos os meios conseguir esses consensos. Ora, não conseguindo, não vou dizer agora que ele não tentou. Até pode tentar, podemos admitir que tentou de boa fé tentar resolver esse problema. Ora, não conseguindo, o Presidente só tinha uma alternativa. Fazer uma declaração ao país, explicar a situação, demonstrar que ele fez todos os esforços necessários, não está a conseguir, mas perante essa situação, para não bloquear as coisas ficarem assim, para um atraso do país, dissolvia o Parlamento e convocava eleições antecipadas, assim devolvendo a palavra ao povo, e o povo, enfim, decidiria fazer justiça. Cada um fazia justiça para ver quem é que está de má fé. Seu PAGC, seu PRS, seus 15, etc, etc. O povo guineense tiraria conclusões perante essa crise. Enfim, não só ultrapassávamos essa situação, o Presidente da República também ficava livre, não estaria beliscado, não corria o risco de ver a sua imagem drasticamente afetada, como temos vindo
assistir até a data presente. Porque o que é que aconteceu? Ele não seguiu por este caminho. Mas não seguiu por este caminho por quê? Porque ele sabe muito bem, e tem este conhecimento, que se precipitar em eleições, automaticamente ele vai reforçar a posição do PAGC. Porque nós sabemos o PAGC ganhando as eleições, era o PAGC que tinha que governar, mas nós sabemos que ele não conseguiu governar. Até que é legal. Nós estamos a falar do ponto de vista jurídico. Mas o povo comum não consegue compreender holisticamente todas essas engenharias constitucionais, porque isso é uma coisa, enfim, que é uma coisa muito complicada. Dizer a pessoa ganha eleições depois de não poder governar, não se pode explicar isso a um cidadão comum. Aliás, tanto por esta razão aqui em Portugal há um cenário idêntico, porque se não tem a maioria para poder passar para o orçamento, não interessa se são do mesmo partido ou não, porque os deputados é que vão votar. Se não conseguir, perde o poder. Foi o que aconteceu com o Passos Coelho, aqui em Portugal, que é denominada Geringonça, que está agora a governar o país. Mas não é a Geringonça que tenha ganho as eleições, mas houve aqui um artifício, uma engenharia política, e conseguiram, enfim, prosseguir. E na Guiné-Bissau podia exatamente acontecer o mesmo, mas não foi o que aconteceu. Por isso eu estava a dizer, o cidadão comum, mesmo até que tivesse acontecido, o cidadão comum não ia compreender tudo isto. Porquê? Porque ia haver, mas não são essas pessoas que ganharam as eleições, etc, etc. Mas, como eu estava a dizer, para o presidente limpar a sua imagem, mostrar que ele tem o interesse do país em primeiro lugar, simplesmente ele tinha que convocar eleições antecipadas e, com base nisso, deixar o povo fazer a sua justiça. Mas não foi o que aconteceu, porque ele sabe muito bem, como eu tinha dito, que, fazendo isto, reforçaria a posição do PAGC, sobretudo do seu presidente do partido. Ora, porque também por rivalidades que já tinham atrás, que não vou agora estar aqui a mencionar, ele decidiu tentar criar condições para fazer um governo de iniciativa presidencial. Ora, fazendo essas tentativas, esse governo, não tendo apoio do PAGC, claro que as coisas ficaram bloqueadas e não ia conseguir fazer. Pronto, o presidente decidiu enfrentar por este caminho. Mas, perante a reação dos partidos políticos, como eu estava a dizer, os partidos políticos têm todas as motivações, quer sejam boas ou erradas, eles podem fazer, porque depois têm que dar contas ao próprio coisa. Mas o que me surpreendeu tanto é a postura do PRS. Surpreendeu-me pela negativa. Porquê? Porque o PRS não era mentor desta crise. Até porque o PRS colaborou no início, o PAGC ganhando as eleições com a maioria absoluta, decidiu colaborar e muito bem, integrando o governo. Mas nas rivalidades internas dentro do PAGC, PRS devia tirar dividendos dessa situação. Mas não foi o que aconteceu. Como é que o PRS podia tirar dividendo desta situação? A partir do momento que aquele governo, liderado por Domingos Simões Pereira, caiu, e depois veio o governo de Carlos Correia, caiu este governo, PRS tão simplesmente devia dizer, olha, nós já vemos que o PAGC está sempre a complicar a vida, está sempre a dificultar as coisas. Nós agora não vamos apoiar mais nenhuma iniciativa neste género. Nós vamos ficar de fora, vamos fazer a nossa oposição, não vamos fazer. Mas se quiserem ainda, até podiam ter outras opções. Podiam dizer, nós decidimos, vamos apoiar qualquer governo com o presidente da sua iniciativa para poder proporcionar maioria, quer seja o Parlamento abra ou não, nós vamos apoiar, mas não vamos integrar ao governo. Para quê? Para mostrar que nós pensamos em primeiro lugar, mostrar que o PAGC não está de boa fé, mas mesmo nós assim, eles ganharam, nós decidimos colaborar, mas não vamos estar lá porque nós queremos o bem-estar do país, vamos continuar a fazer a nossa oposição. Não vamos entrar no governo. Ora, se o PRS tivesse adotado essa postura, o que é que vai acontecer? Eles seriam muito bem vistos pela população. Vamos dizer, olha, de facto, essa gente, eles pensam no interesse do país, tanto por esta razão, não entraram lá, não queriam taxos, usando essa expressão, enfim, vulgar, mas eles simplesmente estão a pensar nos interesses do país, não fazem parte do governo. Mas, como eu estava a dizer, não foi isso que o PRS aconteceu. O PRS decidiu conspurcar no problema do PAGC. Ou seja, entrou naquele problema
e acabou por se prejudicar ainda drasticamente, porque a partir do momento que ele vincula ao Presidente da República e aos 15, o que é que está a acontecer? Está a manchar a sua imagem, porque nós vemos que, depois com a queda do governo de Nuno Simões Pereira e de Carlos Correia, a imagem do Presidente ficou drasticamente manchada, pelo menos pela opinião pública geral. Isso temos que reconhecer isto. Ora, PRS não devia estar a associar com alguém que e os 15 pessoas que são vistos como que estão a criar entraves, estão a criar problemas. Não devia fazer isto. Mas decidiu, por orientação, ir lá. E o que é que o povo cidadão comum vê? PRS não pensa primeiramente nos interesses do país, mas sim pelos taxos. Querem ir lá, enriquecer, tirar proveito da situação. E é verdade. Não é só mesmo eu também defendo essa posição. Aliás, qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, bom senso, sabe que o PRS, essa intenção motivou já ir lá para o governo. Dir-me-ão, não, eles foram lá para tentar enfraquecer o PAIGC, o líder do PAIGC, para tentar anulá-lo, mas não é verdade, não é. Algumas pessoas dizem que não é verdade. A verdade que está por detrás é que o PRS foi lá simplesmente aproveitando da situação e poder também ganhar benefícios econômico-financeiros, etc. É isto. Ora, isto tem um custo. E este custo que nós vamos ver a seguir da questão depois da tentativa, porque o Presidente torna incapaz de desbloquear a situação e também de convocar eleições antecipadas, não tinha outra forma, e havia protestos, havia oposição, havia, enfim, bloqueio total do país. Aqui entra a comunidade internacional. E nós vemos aqui que CEDEAO tentou fazer tudo o que estava a seu alcance. O CEDEAO teve paciência de tentar conduzir até acordo de Conakry. E este acordo de Conakry, eu, pessoalmente, aliás, eu e como alguns que eu já vi, nem devia existir, porque somos nós que temos que resolver os nossos problemas. E temos um mecanismo para resolver. Ora, já não conseguimos resolver, porque já nota-se, também não sou demasiadamente nacionalista, ou para não dizer, às vezes, irracional, ao ponto de dizer, não, nem podia haver acordo de Conakry, nem CEDEAO poderia meter lá. Não, se nós não conseguimos resolver o problema, se a pessoa está com um problema, que não tem capacidade de resolver esses problemas, tem que procurar ajuda. E a ajuda sempre é bem vista. Isso, quer seja problemas do país, quer seja problemas familiares, quer sejam os nossos próprios problemas internos. Quer dizer, se a pessoa não consegue resolver o seu problema, tem que recorrer a um estranho ou um amigo, etc, para resolver. De modo que esse acordo do Conakry, eu não tenho oposição contra o acordo de Conakry. Acho até que é bom porque tinha uma finalidade nobre, que era fazermos chegar um consenso para depois desbloquear a situação de impasse político que vigora no país. Ora, e nesse acordo de Conakry, que nós não temos elementos, porque são pessoas que vão lá, que sabem o que foi decidido lá, quem são os nomes que foram propostos, os nomes que receberam mais acolhimento, isso para mim até é irrelevante e nem é importante. O que eu posso deduzir aqui neste acordo de Conakry é que o Presidente da República, lá mais uma vez, está a jogar obscuramente, usando assim essa expressão, está a jogar obscuramente. Porque eu não acredito como é que uma pessoa propõe um acordo e depois chega, entra novamente em contradição com um partido forte que é PAIGC. Quer dizer, não faz sentido. Eu já tenho muitas reservas em relação ao PAIGC. Aliás, quem me acompanha nas coisas que escrevo sabe qual é a minha posição clara sobre o PAIGC. Nem estou aqui para defender o PAIGC, porque eu não sou do PAIGC, eu sou partidário e não apoio nenhum partido político na Guiné, eu não confio em nenhum político guineense, que fica bem claro isto. Aqui, quem fala aqui é o Tércio Vieira, não acredito em nenhum partido político na Guiné-Bissau, não acredito em nenhuma figura pública na Guiné-Bissau, etc. Mas temos que também ter a capacidade de ver quem às vezes está mais a complicar a situação. Como estava a dizer mais uma vez, no acordo do Conakry, o Presidente da República não foi feliz. Não foi feliz porquê? Porque não conseguiu gerar um nome de consenso
para fazer avançar o país. E essa situação toda, como eu estava a dizer, o presidente novamente não conseguiu estar à altura do desafio do cargo que ele está a ocupar. Porque, como eu estava a dizer, não me interessa o que é que discutiram lá, qual é o nome. O que eu sei é que o Presidente da República, para nomear o Primeiro-Ministro, tinha que chegar a esse acordo, tinha que atuar de boa fé. Mas ele está refém de interesses obscuros que nós, enfim, sabemos. Enfim, essa é a razão pela qual ele não desbloqueia essa situação. E perante essa situação, CDAO foi muito paciente e muito interventivo também, fazendo várias tentativas de reconciliação e chamando a atenção para o cumprimento do acordo de Conakry. Mas o Presidente da República atua à revelia disto tudo. Ora, isso há uma consequência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Guiné-Bissau é um país pobre, está dependente e está integrado. Ora, tendo todas essas questões, nós também temos que cumprir com as nossas obrigações. Ora, não cumprimos com as nossas obrigações, a CDAO avisou e bem, decidiu tomar posição. Agora nós entramos num ponto que é sobre as sanções. Desde logo, eu concordo plenamente com a postura de sanções, as sanções que a CDAO aplicou aos políticos. Agora, poderão me perguntar se as sanções, os nomes que estão ali, creio que são os 19 nomes, se são estes que são entraves ou problemas do país. Obviamente que a resposta é não. O número de pessoas, sanções podiam mais integrar mais um rol de outros nomes. Isso é verdade. Isso é a primeira questão. E outra questão, dizer que isso foi parcial. Também posso até, em certo ponto, admitir que essas sanções foram parciais. Foram injustas. Já não vou usar essa expressão injusta, porque a palavra injusta é uma coisa muito já mais forte. Mas como eu estava a dizer aqui, o que é importante que eu congratulo com estas sanções é demonstrar que não pode continuar a haver impunidade, o autoritarismo, os desmandos, etc., na Guiné-Bissau. Tem que haver responsabilidade e responsabilização dos atores políticos que nos governam. Por isso, perante essa situação toda, eu congratulo com a CDAO, porque daí já os nossos políticos vão ter a consciência de que não podem estar a fazer tudo aquilo que lhes dá na ganas, etc. De modo que eu congratulo com os nomes. Embora podia haver outros nomes, como eu já disse, e é verdade. Até porque as pessoas que estão lá a invocar dizem isso é injustiça, é parcial, é tendenciosa, etc. Mas nós perguntamos, essas pessoas que falam, aliás, que estão lá contemplados, que falam, essas pessoas são justas nas suas atuações? São pessoas imparciais na sua atuação e, sobretudo, governativa. Ora, uma pessoa que não é injusta, uma pessoa que não é imparcial, uma pessoa que não é idónea, como é que esta pessoa vai querer beneficiar da idoneidade, da imparcialidade e da justiça? Não pode, quer dizer, isso é uma contradição, isso é de direito, chama-se venire contra factum próprio. Quer dizer, se tu não és uma pessoa justa, como é que podes reclamar a justiça? Por isso, como eu estava a dizer, as pessoas que estão lá, eu acho que merecem estar lá. E outra questão que eu ouço dizer é o nome do filho do Presidente da República. E alguns até usam a expressão que era a cabeça da sua sentença. É verdade, eu também comungo dessa máxima e acho que tem que ser assim. Mas sabem uma coisa? O nome do Presidente da República, do filho do Presidente da República, está lá por duas grandes razões. A primeira razão é para atingir diretamente o Presidente da República. Porque ele é que é o autor desta situação toda. Autor com o PAGC, porque ele também é do PAGC. O problema dessa questão toda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio filho também é cúmplice do pai. Porque nota só uma coisa. O filho, as pessoas dizem, ele não fala. Mas para ser cúmplice não precisa falar. E mais, nós vemos, ele não fala, é verdade, mas nós vemos mesmo a nível de CAN, o dinheiro que movimentava e a vida que este filho próprio do presidente tem,
esse dinheiro é dele. A primeira questão que eu introduzo para a pessoa, vocês que estão ali a ouvir, esse dinheiro que movimenta, a vida que tem, aquelas coisas, toda a mordomia que tem, aquele é dinheiro dele. Primeiro ponto. E mais, mesmo para ir fazendo essas coisas todas, uma pessoa que não pactua com as injustiças tem que tomar uma posição, eu não estou a dizer para entrar frontalmente em choque com o pai, mas para dar sinais que nós vemos claramente que esse jovem também não está conformado com a situação. Mas antes, pelo contrário, o que nós vamos vendo da sua atuação parece uma conivência com o próprio pai. Ora, ele é cúmplice, e nós sabemos que o cúmplice, no âmbito de direito penal tem grandes implicações jurídicas. O cúmplice também, ele é criminoso. Ele também tem a sua cota parte. Por isso, eu acho que aqui, CDAO tem mais posse, sei que eu estou a falar, como um analista, ou um comentador, para assim dizer. CDAO tem mais elementos, mais do que aquilo que, porventura, estou a falar, que tem condições de posse para poder, enfim, aplicar sanções ao próprio filho do Presidente da República. Eu acho que essas sanções, a mim não tem nenhuma oposição e acho bem. Por quê? Porque ele deve ser integrado aqui como sendo cúmplice. As pessoas diriam, mas ele não faz parte da acordo com a CRI, nem teve lá. Mas não interessa, aliás, não é só ele, como muitas outras pessoas que estão lá, nem tiveram acordo com a CRI. Mas o papel dessas pessoas são preponderante e determinante para poder evitar as coisas. Outros também que tomam uma posição para nós sabermos o que é que defendem. Logo, por isso, por esta razão, eu sou mesmo a favor, na medida que, como já expliquei, e acho que ele é o primogênito do pai, tem mais influência do que qualquer um. Agora, poderão me dizer, por tentar falar com o pai não, enfim, acatou as suas decisões. Mas isso é outra história. Pelo menos tem que dar sinais a isso. Não deu esses sinais. Ora, isso acabou também por afetar. E acho que em vez de nós estarmos demasiadamente preocupados a falar que não, o filho é inocente, o que é que tem a ver com esse problema? E eu pergunto, o que é que o povo guineense tem um problema com o Presidente da República tem com o líder, com o Presidente do PAIGC ou com os grupos do 15? O que é que o povo guineense tem a ver com essa história para estarmos penalizados esse tempo todo? Eu penso que isto é que nós devíamos falar primeiro, levantar. Agora, se estão a achar que o filho do Presidente, as pessoas que estão a achar que o filho do Presidente é inocente, o inocente dessa história toda é o povo guineense, que foi privado de muitas outras coisas, que atrasou o país drasticamente. Isto é que devia ser a nossa preocupação e que nós devíamos indignar. Não é indignar com uma pessoa que está com barriga cheia, que tem oportunidades e que tem a vida feita. Eu, neste caso, estou mais preocupado do povo guineense, que não tem nada a ver com esses problemas que eles têm lá uns com os outros e foi metido nisto. Isto que o cidadão comum tem que questionar. Agora, questionar o filho do Presidente. O Presidente tem a vida feita, tem a vida resolvida. Ele, por mais que essas sanções, ele vai continuar a viver, usando a expressão novamente vulgar, a grande francesa. E o povo comum, que é verdade, a escola, não tem acesso à educação, que continua na ignorância, etc, etc. Esses é que nós devíamos preocupar com eles. Resumindo e concluindo, como eu estava a dizer, as sanções foram sanções, acho que a CDAO fez muito bem aplicar essas sanções. É claro que há algumas reservas que podemos questionar. Reserva novamente de podia haver mais nomes lá naquelas sanções, porque aqueles não são só aqueles 19 que contribuíram para bloquear o país. Podia haver mais nomes, é verdade. Também CDAO podia, enfim, ter mais uma outra postura, um outro engajamento, etc, etc. Há muitas outras coisas que nós podemos invocar, mas pelo menos esse caminho já, este meio caminho andado, devíamos orgulhar. Porquê? Porque se não houvesse sanções, não havia responsabilidade nem responsabilização. Ora, qual é que preferem? Essas sanções é o mal menor. É preferível mal menor do que propriamente o mal maior. Porque se não houvesse sanções, o Presidente continuava a fazer o que bem entender. Agora, ele está muito preocupadíssimo e tem que saber que as coisas ainda, porque seria algo não fechou, eventualmente pode vir novamente a tomar outras medidas mais drásticas, etc, etc. Mas pelo menos já fica claro que CDAO vai continuando a tomar as suas questões. Agora, passando para o último ponto,
como é que nós vamos conjugar isso para a saída da crise? Daí falamos do atual primeiro-ministro. Este primeiro-ministro, como se deve já constatar, e aí vem confirmar também a incapacidade, mais uma vez, do Presidente da República, como é que o Presidente da República nomeia, porque o que dá a entender, nomeia um primeiro-ministro sem ouvir os próprios partidos, sobretudo os seus aliados, que é o PRS, que sempre, enfim, fez cobertura, e os 15. Ora, não fazendo isto, já nem digo não ouvir o PAGC. Bem, ela até fez uma audição, mas para escolher nome, acho que não deu a conhecer, pelo menos aquilo que nós vamos ler nos comunicados, não fez isso. Ora, isso é extremamente grave, isso demonstra a imaturidade política do Presidente que nós temos. E este Presidente ainda vai nos levar a situações, espero que tal não aconteça, situações piores. Porque isso que faz é sinal claro da sua, do seu analfabetismo político, usando assim essa expressão. Porque não consultou os seus aliados, que são os 15, e muito menos o PRS, que é falta de respeito e de uma arrogância extrema. Logo, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que novamente ele está encurralado. Aliás, tudo aquele que vai fazendo mal vai acabar sempre por não ter caminhos. Ele está encurralado, porque agora o que é que lhe resta? Vai ter que demitir novamente este primeiro-ministro e nomear um novo primeiro-ministro. Mas repare, ele já não tem condições, porque já fazendo isto, já bate recorde de todos os recordes. Isso já pode, o nosso presidente já pode ir para Guinness como um presidente, num período de 3 anos, tem quase 7 primeiros-ministros. Acham isso uma coisa razoável? É porque o homem está descontrolado, está completamente descontrolado. Agora, não está tudo perdido. Daqui que entra aqui a questão do futuro do país. O que é que se o Presidente agora, perante essa situação, o que é que o Presidente tem que fazer? Ele tem 2 opções, na minha ótica. Em primeiro lugar, pode manter o atual Primeiro-Ministro. Pode. Contra ventos e marés, contra o apoio do PRS, contra o apoio dos 15, contra o apoio do PAGC, pode manter. Aliás, esse é o caminho que ele tem que, a meu ver, acho que tem que seguir. Manter este Primeiro-Ministro. E depois, já que eles não querem apoiar coisa, dissolver o Parlamento, o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Ou seja, este primeiro-ministro, como era até entendimento generalizado, que tinha o objetivo de preparar as eleições. E esse primeiro-ministro fazia simplesmente um governo tecnocrático. Convidava pessoas que não são afetos nem ao PAGC, nem ao PRS, nem ao grupo dos 15, nem a qualquer outro partido, escolher guineenses que estão, enfim, fora ou que estão a fazer coisas que não têm nada a ver com o partido e com esses elementos prosseguir e preparar eleições para depois esclarecer. Esse é o único caminho que o Presidente tem, mas também tem outro caminho ainda, que é o caminho que acho pouco provável, porque isso já notamos que é um Presidente um pouco ou arrogante, que não vai fazer isso, podia também demitir este Primeiro-Ministro, que é um cenário pouco provável, e nomear um Primeiro-Ministro de acordo com o CONACRI. Mas lá chegamos novamente. O Primeiro-Ministro de acordo com o CONACRI, ele nunca vai satisfazer a vontade do PAGC. E os nomes também que vão ser propostos, se não for o nome que o PAGC invoca, ele não vai conseguir. Logo, a situação vai continuar só a agravar. De modo que o que eu acho que esse é o único caminho para poder libertar o país. Mas também é importante salientar que as eleições provavelmente só daqui mais, enfim, no próximo ano, porque este ano vai ser completamente impossível. Estou a falar porque também eu tenho experiência, trabalhei no recenseamento, e embora em Bissau, e sei quais são as dificuldades dessas coisas todas, e também trabalhei como na mesa de voto, etc, etc. Mas o problema até não é por aí. Desde que haja dinheiro, acho que pode haver aceleração para que tudo possa acontecer. Mas nós estamos a entrar na época chuvosa daqui mais a 2 ou 3 meses, porque é maio, e depois disso tudo, 6 meses, vai ser completamente complicado. Mas, mesmo até que haja eleições legislativas, eu tenho dúvidas se essa situação vai ficar definitivamente resolvida. Porque nós já sabemos
Mesmo PAGC, tudo indica que vai ganhar as eleições, julgo eu, posso estar equivocado, mas o Presidente da República nunca vai aceitar nomear o atual presidente do PAGC, por causa de rivalidade, por entender que não tem confiança nele. E isso é constitucional, é legítimo e não tem qualquer tipo de ilegalidade. E o presidente do PAGC só resta depois confrontar o presidente da República nas próximas eleições, se este depois candidatar. Esse é o cenário. Mas esse cenário tenho dúvida se ele vai conseguir ali dentro do PAGC, porque nós temos outras figuras, tubarões do partido, que estão a fazer tudo uns planos aqui para as eleições presidenciais. Ou seja, o cenário para nós sairmos dessa situação é muito difícil. Por quê? Porque o PAGC lá está, continua novamente a atrasar o país. O PRC que devia constatar uma alternativa credível e ajudar-nos a libertar definitivamente do PAGC. Mas o PRS, infelizmente, não está a conseguir. E com essa situação ainda mais agudiza muito forte o PRS, não só por impopularidade que já tem, como também por ver um dos seus líderes a serem atingidos por sanções. E como é que isso tudo vai resolver? Isso vai ser uma situação muito difícil, como também é muito difícil a situação que nós nos encontramos neste momento. De uma forma muito agora rápida, para terminar mesmo, é só dizer que, mais uma vez, nós temos um presidente incapaz, nós temos partidos políticos incapazes, que não pensam nos interesses nacionais, e nós temos um sistema de justiça, que é um sistema de justiça também incapaz, ou seja, nós estamos rodeados só de pessoas incapazes. Ora, isso explica o país que nós temos ao longo dos anos e o país que vamos ter nos próximos anos. Nossa geração é uma geração perdida. Isso, eu digo isto com muita tristeza no coração, é uma geração perdida. Porquê? Porque todos esses obstáculos agora estão a criar, vai ter reflexos muito fortes nas pessoas que nós temos e como é que isso depois encaram o país. Mas o que me alivia é que, cedo ou tarde, às vezes, a justiça acaba sempre por triunfar. A verdade vai acabar sempre por triunfar. Agora, o país vai continuar perante essa situação toda, mas também dá-me alegria e satisfação de que alguns, pelo menos, nem todos, alguns ainda que estão a criar problemas, foram atingidos por essas sanções, mesmo que seja só simbólica, mesmo que não tenha repercussão, mas pelo menos é uma coisa já que me dá alegria, porque o país não continua a ser votado à impunidade, aos desmanos, à arbitrariedade, etc, etc. Pelo menos tem que ter consciência de que um dia vão pagar. Agora alguns vão pagar, os que estão contemplados no nomes ali. Outros que não foram contemplados, cedo ou tarde chegará o dia que eles também vão pagar. Eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, eu acredito na justiça divina, tanto nesta vida como na vida do além. E isso, um dia, certamente, a justiça vai prevalecer e a verdade vai vencer e a mentira será aniquilada, a vaidade, a arrogância, todos esses malefícios um dia vão ser derrotados para o bem-estar daqueles que trilham por este caminho, para o bem-estar de todos aqueles que diariamente procuram dar o seu máximo para que os grandes valores civilizacionais sejam triunfantes. Muito obrigado e espero voltar novamente, assim que achar oportuno, para novamente continuarmos nesta senda nesta senda cívica, que é esclarecimento e também dar a nossa contribuição, na medida do possível, aquilo que entendemos que é a visão mais acertada da realidade das coisas. Muito obrigado.